vamos traçar duas linhas paralelas. Vou chamar uma de M e a outra de L. Agora, vamos traçar outra linha que cruze essas duas. Vou chamar essa linha de S. Essa linha S será uma secante ou transversal. Como vocês podem perceber, estão se formando ao todo 8 ângulos. E esses 8 ângulos têm certas relações entre si. É justamente sobre isso que vou falar hoje. Hoje vou falar sobre as relações entre ângulos que se formam quando temos duas retas paralelas cortadas por uma secante. Então, se vocês querem aprender isso em detalhes, por favor, continuem assistindo ao vídeo, porque sem mais delongas, vamos começar. Vejam, é totalmente necessário especificar que, de fato, a reta M é paralela à reta L. Vamos representar isso dessa maneira. Se essas duas retas não fossem paralelas, então as relações que vamos ver a seguir não seriam válidas. E ao que estou me referindo com essas relações? Olhem, vou explicar rapidamente uma delas para vocês. Por exemplo, provavelmente, só de olhar para esse esquema, vocês já perceberam que a medida do ângulo 1 vai ser igual à medida do ângulo 5, ou, por exemplo, a medida do ângulo 3 tem que ser igual à medida do ângulo 7, e assim podemos encontrar mais relações. Então agora o que vamos fazer é dizer como se chamam cada uma dessas relações ou como podemos classificá-las. Então vamos lá, vamos começar. Ângulos opostos pelo vértice. Vejam, os ângulos que são opostos pelo vértice têm a mesma medida. Por exemplo, observem o ângulo 1. Aqui está ele, certo? Agora observem o ângulo 3, que é este aqui. Como vocês podem perceber, o ângulo 1 é oposto pelo vértice ao ângulo 3. Isso quer dizer que o ângulo 1 tem a mesma medida que o ângulo 3. E isso também acontece, por exemplo, com o ângulo 4 e o ângulo 2, certo? Esses dois também são opostos pelo vértice. Portanto, o ângulo 4 terá a mesma medida que o ângulo 2. E agora também encontramos algumas relações por aqui, certo? Mas então, primeiro, permitam-me escrever esta. O ângulo 1 tem a mesma medida que o ângulo 3. Vamos escrever isso da seguinte maneira. Vamos colocar o ângulo 1 e aqui vamos colocar este símbolo, que é o de congruência. E aqui vamos colocar agora sim o ângulo 3. Como eu leio isso? Bem, eu vou ler como o ângulo 1 é congruente com o ângulo 3. O que significa ser congruente? Bem, significa que mede o mesmo, não a mesma localização ou posição. A que me refiro? Vejam que este ângulo está assim, enquanto o outro ângulo, que é o número 3, está para baixo. Então, apesar de medirem o mesmo, não estão na mesma posição. Portanto, vamos dizer que são congruentes, ou seja, medem o mesmo, mas não estão na mesma posição. Então, por isso eu dizia, aqui vamos expressar que o ângulo 1 é congruente com o ângulo 3. Estão me acompanhando? Vamos ver, o que mais? Tínhamos combinado também que o ângulo 4 tem a mesma medida que o ângulo 2, certo? Então, vamos colocar que o ângulo 4 é congruente com quem? Com o ângulo 2, pronto. Vejam agora aqui embaixo quem é congruente com quem. Por exemplo, o 8 é congruente com quem? Muito bem, com o ângulo 6, certo? E a razão é porque são opostos pelo vértice. E, bom, finalmente aqui temos outra relação, certo? Que é que o ângulo 5 é congruente com o ângulo 7, ou seja, eles têm a mesma medida, embora não estejam na mesma posição, certo? Pronto. Então, tão simples assim, essa seria a nossa primeira relação. Não se esqueçam, eles se chamam ângulos opostos pelo vértice. E aqui temos então os que obtivemos. Agora vamos para outros um pouquinho mais complexos. Ângulos correspondentes. Vejam como a palavra já diz e, em termos simples, vamos pensar neles como ângulos que correspondem aos outros. A que me refiro? Vejam, vamos tampar, por exemplo, aqui. Observem bem como está essa distribuição aqui. Agora, vamos tampar aqui e vejam também essa distribuição. Agora pensem, por exemplo, com quem vocês poderiam relacionar esse número, mas em relação aos que estão aqui. Desculpe, a este ângulo, em relação aos que estão aqui. Você pode relacionar com o número 5, certo? Porque vejam que eles estão exatamente na mesma posição, certo? Vamos ver, por exemplo, agora, com quem poderíamos relacionar este ângulo 2 dos que estão aqui embaixo? Muito bem, seria com o ângulo 6, certo? Isso quer dizer então que o ângulo 2 corresponde ao ângulo 6. E quem mais? Vamos ver, por exemplo, com quem o ângulo 4 corresponde? Muito bem, com o ângulo 8.
E bom, finalmente o ângulo 7 e o ângulo 3 são correspondentes entre si, certo? Então, por serem correspondentes entre si, isso quer dizer que suas medidas são iguais. Isso quer dizer que são congruentes, certo? Lembrem-se de que vamos dizer que são congruentes simplesmente porque suas medidas são iguais, mesmo que não estejam exatamente na mesma posição. Por que eu digo isso? Porque este está aqui em cima e este está aqui embaixo. Apesar de que sua posição relativa em relação a esta e a esta linha seja basicamente a mesma, ainda assim, no plano, eles não estão exatamente no mesmo lugar, certo? Por essa razão, dizemos que são simplesmente congruentes. Então, vamos colocar isso. Colocamos que o ângulo 1 é congruente com o ângulo 5. Depois lembramos que o ângulo 2 é congruente com o ângulo 6, certo? Deixa eu ver. Aqui faltou. Pronto, com o ângulo 6. Depois que o ângulo 3 é congruente com o ângulo 7. E, finalmente, que o ângulo 4 é congruente com o ângulo 8, pronto. Já temos também essas outras relações. Ângulos alternos internos. Veja, aqui é importante observar essas duas palavras. Alternos significa, ou melhor, vem de alternar, certo? Por exemplo, se eu tenho uma reta e coloco dois números nela, posso dizer que eles estão alternados. Um está de um lado da linha e o outro do outro. Vamos pensar assim, ok? Alternados quer dizer que ficam de lados opostos. Agora, internos, bem, internos significa que estão por dentro, certo? Então, quais serão os ângulos alternos internos? Serão ângulos que estão alternados, mas que estão por dentro. Então, vamos dar uma olhada na figura. Quais são aqueles ângulos? Quais ângulos que estão alternados e que estão por dentro? Bem, como vocês podem perceber, aqui poderíamos pensar que os ângulos que estão por dentro são o ângulo 4, o 3, o 5 e o 6, certo? Vejam, esses seriam os internos. E os externos poderiam ser o 1, o 2, o 8 e o 7, certo? Então, vamos considerar que esses são os ângulos internos. Agora, vamos ver quais são os que estão alternados. Em relação a quem? Neste caso, em relação a transversal ou secante. Então, vamos ver, vamos revisar isso. Aqui temos o ângulo 4, por exemplo, que está por dentro. E quero que vocês vejam que ele está do lado esquerdo da linha. Agora, vamos ver quem está do lado direito da linha, mas que esteja alternado. Neste caso, como vocês podem perceber, seria o ângulo 6. Vejam, o ângulo 4 está por dentro dessas duas e está alternado com o ângulo 6. Portanto, o ângulo 4 e o ângulo 6 vão ser alternos, porque estão alternados, e também vão ser internos, porque estão por dentro. De forma que, então, o ângulo 4 e o ângulo 6 serão congruentes, ou seja, têm a mesma medida, simplesmente porque são alternos internos. E tem outro par, certo? Qual seria o outro? Seriam o 5 e o 3, certo? Este ângulo e este ângulo também têm a mesma medida, pela mesma razão, porque são alternos internos. Então vamos colocar isso aqui. O ângulo 4 é congruente com qual ângulo? Então dissemos que é com o ângulo 6, certo? E agora o ângulo 3 é congruente com o ângulo 5, pronto. Já temos esse par também. E vejam, aproveitando que tenho um pouco de espaço aqui e que espero que já tenham entendido mais ou menos quais são os ângulos alternos internos, agora vou colocar os ângulos alternos externos. Seguindo essa ideia, como serão os ângulos alternos externos? Serão aqueles ângulos que estão alternos, mas por fora, porque são externos. Então, vamos prestar atenção nos ângulos de fora. Quais eram mesmo? Eram o 1, o 2, o 8 e o 7. Agora vamos procurar os que estão alternados. Nesse caso, então, como vocês podem perceber, o 1 é alterno externo com quem? Com o 7, certo? Porque estão alternados e estão por fora. O que mais? Seria o 8 com o 2, não é? O 8 e o 2 têm a mesma medida, já que são ângulos alternos externos. Portanto, eles têm que ser congruentes. Então, vamos anotar isso. Colocamos que o ângulo 1 é congruente com o ângulo 7, certo? E o que mais? Que o ângulo 2 é congruente com o ângulo 8, pronto. E agora, para poder encerrar este vídeo, permita-me falar brevemente sobre os ângulos suplementares. Os ângulos suplementares serão pares de ângulos cujas medidas somam 180 graus. Por exemplo, quero que vocês observem o ângulo 5 e o ângulo 6. É verdade que eu não sei a medida do ângulo 5, certo? Bom, a menos que eu coloque o transferidor e meça ou que me deem esse dado. Mas do jeito que está, realmente não sei quanto mede. Também não sei quanto mede o ângulo 6. Mas o que eu sei é que a soma do que mede o ângulo 5 com o que mede o ângulo 6 tem que dar 180 graus.
Ah, então nesse caso eu diria que o ângulo 5 e o ângulo 6 são ângulos suplementares. Ou eu posso dizer que o ângulo 5 é suplemento do ângulo 6, ou o contrário. Por quê? Porque somam 180 graus, ou seja, formam um ângulo raso. Portanto, podemos expressar isso da seguinte maneira. Vamos colocar que a medida do ângulo alfa, por exemplo, mais a medida do ângulo beta tem que me dar 180 graus. Onde isso acontecer quer dizer que se trata de ângulos suplementares. Não se esqueçam, vou colocar só alguns porque realmente aparecem vários, não é? Por exemplo, o ângulo 1 com o ângulo 2. Então vamos expressar isso da seguinte maneira. Coloco a medida do ângulo 1 mais a medida do ângulo 2. Isso tem que me dar 180 graus. Ou bem, dá 180 graus neste caso, certo? Já que aqui podemos ver claramente que entre este e este formam um ângulo raso. O que mais? Vamos ver, vamos pegar outro par. Por exemplo, este e este, ou seja, o 6 e o 7. Então eu teria que a medida do ângulo 6 mais a medida do ângulo 7 também tem que dar, ou melhor, também dá 180 graus. E bem, eu poderia colocar mais exemplos. Vou colocar outro, o último agora, porque é onde muitas vezes a gente se complica. Olhem, também é verdade que se eu pegar, por exemplo, este ângulo e somar, por exemplo, este ângulo que está aqui. Vejam, esse 8 mais esse que está aqui também vai me dar 180 graus, certo? Por quê? Pois pelo seguinte, vejam. Eu já sei que este ângulo mede o mesmo que este ângulo, certo? Por quê? Porque são correspondentes. Sendo correspondentes, medem o mesmo. Agora, como este e este medem o mesmo, e além disso, já sabemos que entre este ângulo 4 e este ângulo 3 formam 180 graus. Então, também tem que acontecer que o que mede o ângulo 8 mais o que mede o ângulo 3 tem que dar 180 graus. Ou seja, o ângulo 8 e o ângulo 3 também são ângulos suplementares. Então, vou colocar isso aqui também. E aqui vocês podem encontrar mais relações, ok? Então eu coloco que a medida do ângulo 8 mais a medida do ângulo 3 tem que dar no total 180 graus. Pronto. E bom, eu poderia colocar mais. Vou parar por aqui. Olhem, só para eu perceber que vocês realmente entenderam, vou deixar um exercício para casa. Eu faço um e deixo um para casa para vocês. Se a reta L é paralela à reta M, vejam aqui, nós temos elas. E a medida do ângulo A é 65 graus, aqui está o ângulo A. Quanto mede o ângulo B? Aqui temos o ângulo B. Essa eu vou responder. Vamos ver, olhem. Novamente, aqui temos então as duas retas paralelas e aqui temos as secantes, certo? Então, nesse caso, como eu quero saber quanto mede o ângulo B tendo a medida do ângulo A, vamos ver qual é a relação entre eles. Como vocês podem perceber, aqui nós temos ângulos que são alternados internos, e já tínhamos visto que por serem alternados internos, suas medidas são iguais. Portanto, a medida do ângulo B será a mesma que a medida do ângulo A, ou seja, o ângulo B também mede 65 graus. Então, vamos colocar isso como resposta. Onde? Aqui, certo? Então, a medida do ângulo B é de 65 graus. Pronto, terminamos. Desculpe, 65. Aí está. Depois disso, por quê? Ah, é fácil, porque o ângulo A e o ângulo B são alternos internos. Pronto, já coloquei aqui, porque o ângulo A é alterno interno com o ângulo B. Pronto. Bom, agora é a vez de vocês responderem essa pergunta. Quanto mede o ângulo D? Aqui está ele. E além disso, também pergunta por quê. Bem, nesse caso, gostaria que vocês resolvessem o exercício no caderno, e quando tiverem a resposta, coloquem aqui embaixo nos comentários. Eu vou dar um coração bem redondinho para todas as pessoas que acertarem. E bom, por hoje é só. Vou sair um pouquinho daqui para que vocês possam copiar o exercício. Se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal. Posto vídeos diariamente. Até a próxima. Cuidem-se e comportem-se. Tchau, podem copiar.